Preciso constantemente da aprovação e da validação dos outros. Tema complicado esse de falar. E eu senti necessidade de falar deste tema porque no outro dia estava a conversar com uma seguidora e ela estava a manifestar que sentia isso e que isso estava a atrapalhar o negócio dela. Quer a criação de conteúdo, quer o negócio dela em si, que dependia também da criação de conteúdo. E eu decidi gravar este vídeo porque os aconselhamentos que eu lhe dei a ela e aquilo que eu falei com ela podem servir para pessoas que também estão a passar pelo mesmo. E foi por isso que eu decidi gravar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que tudo aquilo que eu vou falar neste vídeo foi coisas que eu passei e como é que eu superei esta necessidade de aprovação. E são sempre as minhas considerações de acordo com aquilo que eu vivi, ok? Eu não sou uma profissional da psicologia e por isso tu deves sempre ter isso em atenção. Eu sempre fui uma pessoa, como eu disse no início do vídeo, que necessitou da aprovação dos outros. E isso acontece muito ligada à minha infância. Na minha opinião, eu acho que aquilo que nós vivemos na nossa infância, aquilo que nos acontece na nossa infância, se vai transparecer muito na nossa vida adulta. E faz sentido, porque é aí que nós estamos a formar a nossa personalidade e os nossos próprios medos, as nossas próprias coisas, o nosso próprio subconsciente. E depois na vida adulta isso vai se manifestar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas ações, na nossa maneira de lidar com os problemas. E eu sempre fui uma criança que lutou muito pela validação dos meus pais. E eu agora, como adulta, continuo a ter muito essa parte e reconheço isso. Isso acontece porque eu neste vídeo não estou de todo a culpabilizar os meus pais são ótimos, mas fizeram o melhor que podiam, mas de facto não posso deixar de avaliar que todas as vezes que eu chegava a casa com uma nota alta na escola, a resposta que me era dada era que era a minha obrigação tirar aquela nota, era para isso que eu estava a estudar. E sempre que eu tirava uma nota mais baixa, eu era criticada, ou era julgada por isso. A mesma acontecia sempre que eu queria fazer alguma coisa que estava talvez fora daquilo que os meus pais compreendiam, isso já depois mais tarde, quando eu queria seguir uma área ligada a letras e eles não queriam que eu seguisse, ou seja, estava fora daquilo que eles compreendiam, e eles não me permitiam. Ou seja, eles sempre tentaram cortar com aquilo que não era do acordo deles. Eu sei que eu não sou mãe, eu vou com certeza compreender isso melhor quando o for, mas é muito comum os pais fazerem isso aos filhos. Mas quando tu fazes constantemente isso, sempre que um filho quer fazer algo fora, quer seguir por um caminho que tu não compreendes, claro, dentro da normalidade, da legalidade, não estamos aqui a falar de caminhos totalmente fora, mas caminhos que não são os tradicionais, digamos assim, tu deves tentar compreender e tentar apoiar, porque o teu filho, não é? É uma pessoa diferente de ti. Pelo menos eu penso isso, não é? O teu filho não és tu. Então, muitas vezes os pais projetam nos filhos os seus próprios sonhos que eles não conseguiram realizar. E depois esses filhos que não foram validados na infância, que até as suas próprias ideias foram cortadas e foram desincentivadas, digamos assim, depois vão se tornar adultos que lutam constantemente pela aprovação e pela validação. Acontece que, e agora passando para a parte da criação de conteúdo, quando tu crias conteúdo, quando tu tentas empreender e queres vender, esse é um requisito número 1. Tu tens que lidar com a rejeição. Porque quando tu estás-te a expor, a criar conteúdo, a vender alguma coisa, tens que já te expor com a premissa que há muita gente que não vai gostar de ti, há muita gente que não vai concordar com o que tu dizes, há muita gente que te vai criticar nas costas ou até à tua frente e há muita gente que não vai querer comprar os teus produtos. Não porque os teus produtos não têm valor, mas porque a pessoa não se identifica contigo e não quer ou não precisa. Ou seja, tu vais lidar com a rejeição de uma forma ou de outra. E isso era uma coisa que me prendia e eu estou aqui a expor as minhas próprias vulnerabilidades na tentativa de vos ajudar. Uma coisa que me prendia era, eu não queria vender nada porque eu não queria lidar com a rejeição das pessoas não quererem comprar.
E eu não associava isso de forma alguma à minha infância. Eu associava que essa é uma característica minha. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas a dizer que são tímidas ou que têm baixa autoconfiança, que sempre foram assim, com baixa autoestima, que atribuem coisas negativas. Eu vou reformular esta frase: que atribuem a si próprias características menos favoráveis que não são delas, que simplesmente são características que adquiriram na infância e se habituaram a conviver com elas. Seja elas a timidez, o perfeccionismo ou esta necessidade de agradar os outros. Foram características que eu adquiri na infância, neste caso esta última, e que eu fui me habituando a conviver com ela e que eu comecei a assumir que ela fazia parte da minha personalidade, quando na verdade não faz. Simplesmente foi algo que eu adquiri e que eu, por causa disso, também me posso livrar disso. E é a partir do momento que eu acho que, quando tu começas a ver que isto não é meu, isto simplesmente foi adquirido por mim, foi contraído por mim, esta timidez ou esta característica menos boa, se isto não é meu, então eu também posso trabalhar para contornar isto e para resolver isto. Pelo menos é aquilo que eu acho. E eu sei que o tema deste vídeo é como lidar com a rejeição. Eu não sei bem que título é que eu vou dar a este livro, a este vídeo, mas como é que tu podes lidar com a rejeição? Entendendo de onde é que vem o medo da rejeição. No meu caso, o medo da rejeição estava muito enraizado, e está, no caso, à parte da infância, à falta de validação na infância, e se calhar o teu pode estar relacionado com isso, pode estar relacionado com o facto de, se calhar, sei lá, sempre foste uma pessoa que ninguém ligou muito para aquilo que tu fazias, passava um bocado ao lado, não eras uma pessoa que se destacava muito, nunca foste muito validada também na infância. Não sei, qualquer que seja a razão que tu identifiques, é possível que tu tenhas adquirido isso e que tu possas, por isso, livrar-te disso. Por isso, tu não precisas da aprovação das outras pessoas. Tu precisas unicamente da aprovação para ti própria, de ti para ti própria, e tu tendo essa aprovação, tendo essa validação, vais ter a validação de toda a gente. Ou seja, não vais ter a validação de toda a gente, mas vais ter a validação das pessoas que precisam de te validar e querem te validar, e de quem não quiser te validar está ok porque tu te valorizas a ti própria. Isto é um bocado rebuscado de explicar, mas tentem acompanhar este meu raciocínio. Eu costumo dizer que, à medida que o amor próprio e a autoestima aumenta, também a necessidade de validação diminui. A necessidade de agradar os outros também diminui, porque tu já agradas a pessoa mais importante, que é a ti própria. E com isto não estou a dizer que tu deves totalmente ignorar as opiniões dos outros, que toda a gente que te dá uma opinião negativa é para te deitar abaixo, é para te destruir. Eu não estou a dizer isso. Muita gente dá opiniões que é para te ajudar. Mas tu vais ter maior facilidade em saber quais são as opiniões que tu vais realmente ouvir e quais são as opiniões que tu simplesmente vais escolher ignorar. Vais ter essa facilidade e não vais estar refém, conforme tu estás neste momento, a teres que aceitar as opiniões de toda a gente, quer te ajudem, quer não te ajudem. Ou até te impedir de fazer alguma coisa só pelo pensamento de tu ires desagradar. E tu, para evitar isso, nem sequer começas a fazer algo. Ou seja, imagina que tu queres começar a criar conteúdo e tu sabes que ao criar conteúdo vais desagradar pessoas que te vão criticar ou que vão gozar contigo ou o que seja. Tu, sabendo que isso vai acontecer, mas que isso ainda nem sequer aconteceu, tu, para evitares isso, já vais te limitar. Isso depois não só está ligado à criação de conteúdo. Se tu começares a limitar-te, seja no que for, mesmo fora da criação de conteúdo, a fazer alguma coisa só pela opinião de que alguém vai ter sobre aquilo que ainda não aconteceu, tu nunca mais vais fazer o que queres da vida. E vais chegar ao final da tua vida e vais pensar, eu podia ter feito aquilo. Porque depois a tendência é que, à medida que tu vais ficando mais velha e vais chegando ao final da vida, nós vamos todos chegar ao final da vida, não é? Inevitavelmente, tu vais... O que é que vai acontecer nessa altura? Que eu acho que poderá acontecer é que tu não vais te lembrar tanto das razões pelas quais tu não fizeste aquilo, vais te lembrar mais que tu não fizeste aquilo. E começa a aumentar o sentimento de culpa de eu não fiz aquilo, podia ter feito, o arrependimento, sabes?
vai aumentar. À medida que tu vais te aproximando do final da vida, vai aumentando o arrependimento de teres feito algo. Mas nesta altura em que tu estás agora na oportunidade de fazer alguma coisa, tu não estás a pensar no arrependimento, tu estás a pensar nas consequências do agora, na crítica do outro. Então a minha sugestão, e foi aquilo que me ajudou a ultrapassar, é aumentares o teu autoconhecimento, estudares sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, de preferência encontrares alguém que te possa ajudar nesse sentido. E se tu achas que eu posso ser uma pessoa que te vá ajudar no sentido de desenvolveres essa mentalidade que tu desejas, entra no grupo do WhatsApp. Nesse grupo eu vou apresentar vários conteúdos gratuitos, outros que não serão gratuitos naturalmente, mas que depois fica ao teu critério e fica à tua liberdade de escolheres aquilo que te vai servir e aquilo que não te vai servir. Mas o grupo do WhatsApp é gratuito à entrada e tens uma oportunidade gigante de te desenvolveres lá dentro. E depois no futuro poderes-me escolher como tua mentora ou não, se preferires não ser. Obrigado por teres ficado até aqui. Eu sugiro também que subscrevas o canal porque vem aí muito conteúdo que te pode ajudar nesta jornada. Um grande beijinho e nós vemos-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!